Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Dia da Mulher está impulsionando o agronegócio brasileiro. Em comparação ao ano passado, o aumento na venda de flores deve ser de até 6%. O setor de flores e plantas ornamentais é hoje o segmento do agronegócio que mais emprega mulheres no Brasil. Elas representam cerca de 56% da força de trabalho, chegando a ultrapassar 60% em algumas regiões, de acordo com estudos realizados em conjunto com CPEA, Exalc, USP e Ibraflor. A empregabilidade de mulheres no setor econômico chega até 60% em toda a cadeia, quer dizer, não só na parte da produção, mas no comércio, no varejo, é um setor onde as mulheres estão bem empregadas. Para o setor da floricultura nacional, o Dia Internacional das Mulheres, comemorado no domingo, representa 8% das vendas anuais. Em comparação ao ano passado, a procura deve aumentar. E as perspectivas para esse ano são bastante boas. Os produtores se prepararam bem, o mercado vai estar bem abastecido e assim o crescimento com relação ao ano anterior deve ser algo em torno aí de 5%, 6%, que é bastante positivo comparando com outros setores da economia. Os preços do arroz registraram leve alta em fevereiro. Mesmo assim, os valores seguem baixos. A média do indicador CPEA-IRGA Rio Grande do Sul foi de R$ 54,80 a saca de 50 quilos em fevereiro. Esse valor demonstra uma leve reação em comparação a janeiro, quando o indicador foi de R$ 53,38 a saca. No acumulado do mês, o avanço foi de 2,78%. Mas, ainda assim, pesquisadores do CPEA ressaltam que os preços seguem em patamares historicamente baixos. Mesmo com o ritmo lento nos negócios, a reação no mês é reflexo da resistência de produtores em ofertar volumes maiores no spot. Parte dos orizicultores esteve insatisfeita em fazer negócios com os preços muito baixos e restringiram a oferta. Por parte das indústrias, as aquisições se mantiveram pontuais, com prioridade para ajustes de estoque. Os valores do café estão sendo impactados pela projeção de safra recorde no Brasil. O café arábica está mais barato. Em fevereiro, o indicador CPEA-Exalc do arábica tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, teve média de R$ 1.864,51 a saca de 50 quilos. Uma queda de R$ 311,31 por saca, ou de 14,3% em relação à de janeiro. O valor está nos patamares de julho de 2025, apenas R$ 66,32 a mais por saca. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão veio sobretudo de projeções indicando possibilidade de colheita recorde no Brasil na safra 2026-27, o que não ocorre desde 2021. Apesar das recentes desvalorizações, o patamar das negociações do arábica ainda seguem elevadas. Considerando a série histórica do CPEA, a média de fevereiro é a terceira maior para o mês, atrás apenas de 2025 e 1997. Já os preços do algodão se mantiveram estáveis, com oferta e demanda equilibradas. Com a atual entre-safra do algodão, os vendedores seguem focados na comercialização da soja e o cultivo e desenvolvimento da pluma no campo. Do lado comprador, as indústrias relatam estoques elevados e preocupação com a venda dos produtos manufaturados. Por isso, as negociações na matéria-prima seguem pontuais. Com a demanda equilibrada, os preços de algodão em pluma permaneceram estáveis em fevereiro. No período, o indicador CPEA-Exalc para pagamento em 8 dias acumulou pequena alta de 1,36%. Encerrando no dia 27 a R$ 3,5227 a libra peso. Os agentes seguem de olho no mercado externo. No Brasil, produtores consultados pelo CPEA estiveram firmes nos valores pedidos, especialmente para lotes de qualidade superior. Depois de 4 meses de defeso, foi aberta a temporada de pesca no Pará. Olha aí. O cenário é de festa, mas também de trabalho intenso no rio Tocantins, em Garapé-Miri, no nordeste do Pará. Esse momento marca oficialmente o fim do período defeso. Depois de 4 meses da reprodução da espécie, finalmente os pescadores conseguem tirar toneladas do fundo do rio. O ponto alto da programação é o chamado borqueio.
A técnica tradicional transforma o rio em um grande círculo. As embarcações se posicionam estrategicamente até fechar o cerco no ponto onde o cardume foi identificado. É preciso coordenação, porque um barco depende do outro. Quando a rede começa a subir, a tensão se mistura com expectativa de uma nova safra. Esse momento aqui é muito importante para nós. A abertura da pesca para nós é uma festa. Aqui é tudo, é a nossa vida. Nós dependemos da pesca, nós vivemos da pesca. Igarapé-Miri é um dos principais polos da pesca do Mapará, no Baixo Tocantins. O município integra a rota produtiva que abastece feiras e mercados da região. Aqui, 55 comunidades participam diretamente da pesca e vigiam os locais durante o período de defeso. A cada noite são 2 pares de família que saem para fazer a vigilância, para não só que os mesmos colegas daqui do Rio, enquanto de outros municípios, não invadam para fazer a captura do pescado. Para os ribeirinhos, a abertura da temporada não é apenas um evento no calendário, é a certeza de que o rio continua sendo fonte de sustento. No momento tem muita fatura, ainda vai ter fatura para frente. Alegria para o povo aí geral, vai ser uma semana de alegria aí. Que assim seja, né? E com o fim da piracema, que é o período justamente de reprodução dos peixes, a expectativa é de crescimento do consumo. Com a pesca liberada, deve aumentar a oferta de pescados. A dona Neide e o filho dela, Rafael, tocam um pesca e solte em Anápolis e tudo começou por acaso, durante a pandemia. Esse espaço é só para lazer da gente, né? Aí eu falei, quem paga, paga, quem não paga, não dá. Aí abrimos, com R$5.000 na época. Aí uma coisa que deu certo. Podemos dizer que a história de trabalhar com peixe pode ter sido incentivada pelo Rafael. Ele se considera pescador de mão cheia e conhece muitos lugares no Brasil e também fora. O melhor da pescaria é o sofrimento. Pescaria que não tem o sofrimento não foi a 100%, não. Já passou frio? Passa frio, toma chuva, passa fome, mas tem os luxozinhos também, é muito bom. A pescaria, para quem conhece, aquela que você vai lá para o Araguaia, monta na canoa cedo, volta só de noite, não tem preço não. E pega o peixe, detalhe, só tirar uma fotinha e solta ele de volta para dar alegria para o próximo. Aqui no Pesca e Solte, o pescador vem para distrair e desestressar pescando e posteriormente devolvendo o peixe nas represas. As pessoas, ela gostam muito daqui, não só da região assim de Anápolis, Brasília. Tem pessoas até de São Paulo e internacional também que a gente tem uns conhecimentos fora. Esse ramo deu muito certo para a família Alves e eles fazem parte de uma estatística da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a SEAPA, de que a piscicultura está em expansão. É que esse ramo ganhou força nos últimos anos e já se consolidou como uma das cadeias produtivas mais promissoras do agronegócio goiano. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, essa atividade está em crescimento em Goiás. De acordo com dados do Anuário Peixe Brasil, por ano são produzidas cerca de 30 mil toneladas de peixe em Goiás, com destaque para a tilápia, correspondendo com 70% da produção, seguido aí de espécies nativas como tambaqui e tambacu. Hoje, a piscicultura goiana está presente em mais de 130 municípios e conta com uma estrutura agroindustrial em expansão. O setor apresenta perspectivas positivas de crescimento, impulsionadas pela organização dessa cadeia produtiva, pela ampliação do mercado consumidor e pelo fortalecimento de políticas públicas, como a inclusão do pescado no Programa de Aquisição de Alimentos, o PA Goiás, que amplia a segurança da comercialização e estimula novos investimentos. Entre os municípios goianos com maior volume de produção de tilápia, destacam-se Niquelândia, que permanece como o maior polo estadual, seguido de Inaciolândia, na região sudoeste, e em terceiro lugar no ranking, o município de Quirinópolis, também no sudoeste goiano. Para este ano, a expectativa é de avanço gradual da produção e da oferta de pescados nos próximos períodos, fortalecendo a cadeia produtiva
do produtor ao consumidor final e consolidando a piscicultura como uma atividade estratégica para a geração de renda e segurança alimentar e ainda o desenvolvimento sustentável no estado. E para fomentar ainda mais essa atividade, terminou no dia 28 de fevereiro a Piracema. Durante este período de defeso, a pesca é proibida em rios e reservatórios de todo o estado para garantir a reprodução das espécies. Após o fim da Piracema, a pesca está liberada, mas lembrando que é preciso seguir regras rígidas, como a cota zero de transporte de peixes nativos, nada de transportar pescado, e é obrigatório ter licença de pesca. Os amantes da pescaria já sabem, mas é bom lembrar que é permitido pescar com linha, vara e anzol, respeitando os tamanhos mínimos. Com o fim da Piracema, a liberação da pesca aumenta a disponibilidade de peixe no mercado, contribui para o aquecimento do consumo. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Nesta quinta, a atuação de uma baixa pressão sobre o Paraguai, além da presença de um cavado em níveis médios da atmosfera, favorece pancadas de chuva na região sul. O calor e a umidade também mantêm pancadas típicas de verão em grande parte do país, enquanto no norte e nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical também favorece instabilidades em algumas áreas. Nesta quinta, os temporais ganham força no sul do país e a chuva volumosa continua em áreas do norte e nordeste. O ar segue mais seco em algumas regiões e entra em alerta no interior de São Paulo. É um dia de contrastes entre temporais e ar mais seco em algumas áreas. O dia começa com tempo firme em grande parte do sul do país, mas ao longo do dia, as pancadas de chuva ganham força e se espalham pelo estado gaúcho. As instabilidades também avançam por grande parte do estado catarinense, além do sul, oeste e interior do Paraná. E há alerta para temporais em alguns pontos do sul e na faixa norte gaúcha, além do interior, sul, oeste e norte catarinense. Em Minas, as pancadas também ganham força em boa parte do estado, onde chove de maneira moderada a forte. No sul, interior e Serra do Rio, grande parte do Espírito Santo, além do extremo nordeste, leste e litoral norte paulista, também chove de maneira mais forte. No norte mineiro e capixaba, além de alguns pontos da zona da Mata de Minas, na divisa com o Rio, também alerta para temporais. Em Mato Grosso e em Goiás, as pancadas também ganham força ao longo do dia, além do extremo sul de Mato Grosso do Sul, e também há risco de temporais em algumas áreas. E o calor predomina pela região, com destaque para o estado sul-mato-grossense. E em grande parte do norte e nordeste do país, o alerta para temporais continua nesta quinta. E o destaque para essas regiões continua sendo a chuva volumosa em algumas áreas, como no oeste e na metade sul do Maranhão, além do Piauí, noroeste da Bahia, Tocantins e grande parte do centro-leste do Amapá e do Pará, mantendo o risco de transtornos. Enquanto chove forte em algumas regiões do país, o ar segue mais seco em áreas do oeste e noroeste paulista, norte do Paraná, grande parte da metade sul e leste de Mato Grosso do Sul, além de áreas em Roraima e extremo norte do Amazonas. E entra em alerta no interior de São Paulo, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 20%, aumentando o risco para a saúde e incêndios nessas áreas. Em São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens pela manhã, e à tarde há previsão de pancadas isoladas, com máxima podendo subir até aos 29 graus. Já em Fortaleza, há previsão de chuvas mais fortes, com máxima podendo subir até aos 28. E em Florianópolis, o sol predomina entre algumas nuvens ao longo do dia, e a máxima pode chegar até aos 30 graus. Em Salvador, máxima de 29. Em Porto Alegre, 33 e até 34 graus em Campo Grande. Nesta quinta, os temporais ganham força no sul do país. A chuva mais volumosa continua em algumas áreas do norte e nordeste e o ar segue mais seco em algumas regiões. As atividades rurais inspiraram uma escola de Goiás a promover a inclusão entre os alunos. Uma professora montou o projeto de uma mini fazenda para conciliar os estudos com as atividades do campo. A iniciativa beneficia os estudantes com algum tipo de deficiência que encontram no meio rural o necessário para o aprendizado.
É uma fazendinha montada no espaço de uma escola estadual em Campinorte, cidade de 12 mil habitantes a 300 quilômetros de Goiânia. Tem de tudo: produção agrícola, tecnologia, animais, mercado e até um teatro. Tirasse essa exposição das telas, que hoje é uma realidade de quase todos os nossos jovens, e oferecer um lugar mais tranquilo, onde esses estudantes pudessem se reconectar, ter contato com a natureza, coisas que muitos deles já não têm há algum tempo. A Thaís é a professora que trabalha com alunos especiais no colégio lá de Campinorte. E ela já tinha sido premiada por conta das boas ideias nessa área. Este ano, a professora teve a ideia de criar a mini fazenda no colégio. A gente entrou em contato com diversos especialistas, fizemos algumas pesquisas, alguns estudos, nos inspiramos em algumas escolas do Brasil e tanto fora do Brasil também já existem algumas práticas para trazer esse modelo para o estado de Goiás. A lida na fazenda ajuda os alunos a compreender o conteúdo das matérias do currículo. O intuito é totalmente pedagógico e não terapêutico. Então, nós não trabalhamos com terapia, mas sim com os animais a fins pedagógicos. Esses estudantes, muitos deles, não conseguem fazer essas atividades de vida diária. Então, nós temos estudantes com 17, 18 anos que não conseguem tomar banho sozinhos, escovar os dentes. E, através dessa interação com os animais, nós ensinamos essas atividades de vida diárias para eles. O colégio em Campinorte tem 200 estudantes da rede pública e, entre eles, 14 adolescentes com algum tipo de deficiência. A Eidiane e o Flávio são pais de um desses alunos, o Otávio. Foi uma bênção, ele desenvolveu, ele está melhor, ele está mais comunicativo, ele tem vontade de vir, ele tem vontade de estar no colégio, de estar com os amigos. Ele gosta muito de animal, então assim, para ele está sendo muito bom. O João Pedro e a Wesilene vieram de outro estado e também têm um filho na fazendinha. Com o projeto da fazendinha vi mudanças na vida do João Pedro, né? Tanto social como cognitivo, né? Como desenvolvimento com os coleguinhas. João se desenvolveu melhor, né? Hoje ele consegue ficar o período todo na escola. A experiência do Colégio Euclides Martins da Costa, em Campinorte, é a primeira na rede pública estadual de Goiás. Pode ser a primeira de muitas. Seria um desperdício ter apenas uma num estado com tanta vocação agropecuária. A fazendinha é uma aula de boa educação. Eles conseguem voltar para a sala de aula e ter um rendimento muito melhor, porque eles estão mais calmos, estão mais tranquilos. Então, assim, o desenvolvimento desses estudantes a partir desse projeto tem sido, assim, incrível. Ele agora está aprendendo a ler, uma coisa que eu achei que não ia acontecer assim, e está acontecendo, então foi uma bênção. A produção de goiaba tem se destacado como uma das principais culturas no município de São Vicente Ferrer, no agreste pernambucano. A fruta vem sendo considerada o segundo carro-chefe da produção agrícola local. A 131 quilômetros de distância da capital Recife, o município de São Vicente Ferrer, localizado no Vale do Sirigi, tem a sua economia baseada na agricultura. A produção da fruta tropical, rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, tem ganhado cada vez mais espaço nos terrenos dos agricultores são vicentinos nos últimos anos. José Adriano foi um dos que se rendeu aos encantos e deixou para trás a plantação de uvas que sustentava a família. Me conta um pouquinho da tua história, como é que iniciou esse teu envolvimento com o cultivo da goiaba? Eu já vim através do meu irmão, que ele plantou, aí a uva já não dava futuro, aí eu plantei a goiaba. Ele plantou lá, aí deu certo para ele, eu digo, se deu certo para ele, para mim também vai dar. Mas a goiaba é melhor do que uva 10 vezes. Quanto é que o senhor vende cada caixa de goiaba? Quando o preço tá bom, é 70, 75, 80.
Mas agora mesmo é 45, 50. O tipo de goiaba que é produzido aqui abastece fábricas de polpas, de doces, é isso? Vai muito para a indústria de polpa. O município de São Vicente Ferrer iniciou a produção de goiabas há mais ou menos 20 anos, com mudas trazidas de Petrolina, o sertão pernambucano, e crescendo gradualmente a produção no ano de 2015. Hoje, a estimativa da prefeitura é que existam na cidade mais de 500 hectares destinados à produção de goiaba paluma, bastante utilizada na produção de doces e polpas. Dos 500, 4 desses hectares, que possuem 1.600 pés de goiaba, pertencem a Rafael, que trocou o conforto e a temperatura amena das agências bancárias pelo calor e os desafios do campo. Surgiu a oportunidade que meu pai deixou vir para a atividade, né? Cedeu um pedaço e hoje eu estou aqui plantando goiaba, banana e seguindo na luta do agro. Para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, Márcio Lima, o sucesso da produção existe mesmo com outras cidades próximas de São Vicente Ferrer também investindo no plantio das goiabas palumas. A goiaba aqui no município de São Vicente Ferrer tem em torno de 20 anos ou um pouco mais. Hoje é o segundo carro-chefe de produção do município, tendo o primeiro a banana, que é muito tradicional aqui em São Vicente Ferrer. A goiaba se destaca principalmente pelas condições que o município apresenta, climáticas, de solo, a quantidade de água disponível também para se fazer uma irrigação de boa qualidade e, acima de tudo, um produtor comprometido que desenvolve a cultura da goiaba, o cultivo da goiaba de maneira muito responsável. Produtores como José, lá do início da reportagem, e Rafael, o ex-bancário, ajudam a frutificar a economia da cidade, movimentando mais de 32 milhões de reais por ano, somente com a produção de goiabas, que são comercializadas não só para municípios pernambucanos como Caruaru, Surubim, Vitória de Santo Antão e Recife, mas também para outras cidades da região Nordeste, como Natal, João Pessoa e Alagoas, com preço da caixa variando entre R$ 45 e R$ 70, dependendo da época do ano. No começo é bem complicado, assim, porque tudo é longo prazo. A gente planta uma goiaba hoje para estar colhendo ela com 1 ano e meio para tirar a primeira safra. Então, assim, do começo para agora foi difícil. Como ela agora está em produção, a ideia é plantar mais. A cada 3 semanas a gente poda um setor e esse setor a gente tem uma média ali de 4, 5 caixas por setor. E, assim, com os custos dela dá para viver tranquilo. Para que o plantio da paluma siga em crescimento constante, a Prefeitura de São Vicente Ferrer tem investido em iniciativas que vão desde o suporte técnico até o empréstimo de máquinas para serem utilizadas pelos produtores. Dispõe de alguns maquinários, de alguns tratores que estão disponíveis para o produtor rural, para o agricultor familiar poder ter acesso a essa mecanização e facilitar as suas atividades no campo. Com o aquecimento da economia e a consolidação do plantio da goiaba paluma em São Vicente Ferrer, o cenário é de expansão. O otimismo permite aos produtores ampliar a colheita e investir em tecnologia e mão de obra, mas o impacto vai além dos números. No campo, o que se vê é a melhoria real na qualidade de vida e uma segurança financeira que transforma o futuro das famílias locais. Quase tudo que chega à cidade tem como fonte o campo, não é mesmo? A agricultura familiar é responsável por boa parte da produção de alimentos aqui no Brasil. Para levar cada vez mais comida de qualidade até a nossa mesa, os agricultores têm apostado em inovação, tecnologia e sustentabilidade. O dia começa no campo antes de começar na cidade. Entre a terra e a mesa, existe um caminho longo, feito de grãos, trabalho e escolhas. É aqui, nas lavouras, que nasce a base do que alimenta o Brasil. Goiás segue como um dos grandes protagonistas da produção de grãos do país. Soja, milho, sorgo e feijão saem do campo para abastecer cadeias que viram alimento, ração, óleo, energia e movimento à economia. Uma produção que sustenta o agro e conecta o campo às cidades. O volume coloca Goiás no caminho da segunda maior safra da sua série histórica. Após registrar resultados recordes no ciclo 2022
2024-2025, o Estado deve manter patamar elevado de produção, sustentado pela ampliação de área em culturas estratégicas e pelo desempenho esperado das lavouras. Goiás segue entre os maiores produtores nacionais, com destaque para soja, milho, girassol e sorgo. A tecnologia tem papel central nesse caminho e é ela que ajuda o produtor a produzir mais, com mais eficiência e responsabilidade. Na TecnoShow, esse movimento ganha vitrine e reforça uma ideia simples. O agro conecta quem produz ao que a gente consome todos os dias. A tecnologia, o CTC no caso, é um pilar muito importante da cooperativa. Por quê? Porque ela, além de validar produtos, buscar as melhores soluções, otimizar custos de produção através de escolha de produtos corretos, ela é fundamental para levar inovação e levar novas tecnologias para o nosso cooperado. Se por um lado os grãos formam a base da cadeia alimentar, por outro é na produção de alimentos frescos que essa conexão ganha força direta na mesa do consumidor. Na zona rural, a produtora Flávia cultiva hortaliças orgânicas que saem da terra e seguem direto para o consumo humano. Vi na produção de orgânicos um meio de produção e uma forma de aproveitar a terra aqui. Que meu pai havia então herdado. Nós da produção de orgânicos, a gente meio que a gente produz e já vende direto para o consumidor. Quando a gente fala em agronegócio, muita gente pensa em fazendas gigantescas, maquinários enormes, mas a base da alimentação do brasileiro vem de propriedades pequenas, de famílias que vivem do campo, plantam, colhem, cultivam, tudo o que sai daqui vai para feiras, supermercados e chega até a mesa do brasileiro. No dia a dia da produção, o campo é feito de gente. Gente que planta, colhe e cuida da terra com dedicação. Para quem vive da roça, saber que o que é produzido vai alimentar outras pessoas dá sentido ao trabalho. Trata bem tratadinho dos trem para isso, para a hora que a pessoa freguês comprar e gostar, Porque nós não pode fazer nada assim, vender trem que não presta, Só pode vender trem que é bom. Do campo para a cidade, o alimento encurta distâncias. Na loja da produtora, o que foi colhido poucas horas antes chega às mãos de quem consome. É o campo presente na rotina urbana. Meus filhos passaram até a comer coisas que eles não experimentavam antes. Quando eu chego com a caixa, minha filha, eu tenho uma menina de 6 anos, e ela fala, mamãe, é da horta, e aí é da Flávia, é de dizer quem, e aí então vou experimentar. Todo alimento que chega à mesa de famílias mundo afora passa por mãos de produtores. Eu tô aqui, com o maracujá do Cerrado, produção nossa, Goiânia, muito bom. Tem também o pãozinho de queijo feito com leite produzido em Goiás. Leite, inclusive, de uma grande fazenda. E não para por aí. Tem o café. E olha aqui, nosso ouro brasileiro, a soja. Você começar com o plantio, é você iniciar uma vida, com uma plantinha ali. E você vê isso virando alimento, chegando até a mesa do consumidor. E esse consumidor, ele tá consumindo um alimento de qualidade. Isso para mim é amor, é satisfação, isso é realização. Em diferentes regiões do estado, produtores seguem o mesmo propósito: produzir com responsabilidade e manter viva a conexão entre o campo e a mesa. Fundamos a Conagro, que é uma cooperativa de agricultores familiares. O nosso principal objetivo foi atender esse programa de alimentação escolar. Qual que é o principal objetivo desse programa? É fazer com que o agricultor tenha a oportunidade de vender para merenda escolar, a um preço justo, a um preço que seja muito bom para o agricultor. Do grão que nasce na lavoura ao alimento que chega ao prato, o campo está presente em tudo que a gente consome.
Eu não vou querer que esse produto chegue apenas na minha mesa. Eu vou querer que ele chegue na mesa de várias pessoas. Porque aqui a gente trabalha com carinho, com amor, com respeito, com responsabilidade para levar esse alimento para a mesa do consumidor. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.